Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. E a segunda coisa é você convencer a pessoa que esse projeto não visa engrandecer Portinari. Portinari não precisa ser engrandecido. O que ele fez já basta, já está aí para a eternidade. Ele não precisa. Quem precisa são os nossos filhos e os nossos netos. É dar acesso ao nosso povo, ao que ele fez, né? ao que ele significou. Olá, muito bem-vindo a mais um podcast do Correio Brasiliense. Hoje eu, Denise Rotenburg, e aqui comigo Eduardo Esposito, repórter do Correio. Juntas recebemos João Cândido Portinari, que é diretor-geral da Fundação Portinari, que administra hoje as obras, né, e o legado do grande escritor, do grande pintor brasileiro, Cândido Portinari, que era também escritor. Muita gente não sabe, mas ele também tem obras publicadas. João Cândido, é um prazer recebê-lo aqui, uma honra ter a sua visita no podcast do Correio. O prazer é meu, Denise, a honra é minha também, Denise, Eduarda, os nossos ouvintes, né? Saudações, um prazer e uma honra para mim. Ok, bom, vamos começar do começo, né? Como é que um matemático vai depois virar alguém tão ligado à arte, cuidando da Fundação Portinari? Olha, isso é uma história que já vai longe, né? Porque só de Projeto Portinari nós temos 46 anos já, vamos fazer semana que vem, 46 anos. Na verdade, tem uma história aí que eu acho que é uma história de todos nós, né? Que é a história da relação com o pai, né? E no meu caso, era um pai assim especial, no sentido de que ele era mais que um pai, ele era uma figura nacional, né? E naquela época em que eu era criança, ele projetava uma sombra imensa assim, em tudo que estava em torno dele ali, né? E eu tive dificuldade de lidar com isso, né? Quando eu fiquei adolescente, principalmente. Quando era criança, não. Mas quando eu fiquei adolescente, que os amigos contam muito, né? Quando você é adolescente, né? A opinião dos amigos, e aí você ia numa festinha e a pessoa apresentava assim, essa aqui é Eduardo, essa aqui é Denise, esse aqui é o filho do Portinari. Aquilo começou a me incomodar muito. E eu saí de casa com 18 anos e nunca mais voltei, né? Eu fui estudar na França e lá eu era um anônimo, né? Então essa coisa desapareceu. Na verdade, olhando assim pelo retrovisor, o que eu queria era criar um caminho meu, né, que não dependesse de ninguém, muito menos de alguém que ocupasse um espaço tão grande, né? Então isso foi um processo. Teve uma pessoa, você falou na matemática, teve uma pessoa que foi muito importante nesse processo, que era um tio que eu tinha, o Pierre Lucie. Era um tio francês que casou com a irmã da minha mãe, e ele era um grande professor de matemática, de física, né? E ele era militar também na época da Segunda Guerra, era piloto, e foi aprisionado e foi parar no campo de concentração alemão. Então ele saiu de lá, pele em cima de osso, né, e veio parar no Brasil. Eu não sei exatamente como que ele veio parar aqui. E aqui ele começou a dar aulas, criou um cursinho de vestibular que ficou famoso naquela época, era o PH, que era de Pierre-Henri Lucie, era o nome dele, né? E ele cismou que eu tinha que ser matemático, né? E me pegou com 12, 13 anos de idade, com aquela disciplina, né, europeia, e meteu na cabeça que o único lugar que se podia aprender matemática de verdade era na França. Porque não era à toa que ele era francês, e era meio chauvin também, né? E ele não gostava da Sorbonne, ele tinha que ser no que ele chamava de escola de engenharia. Isso explica depois também o outro caminho que eu segui. Então eu fui parar na França, você imagina, um garoto de 18 anos, moleque de praia que eu era, né, que fui criado em Copacabana, e parar como interno num dos liceus mais rigorosos da Europa. Que era Isso em 1957, 58, por aí, né? Era aquela coisa mesmo de filme, né? Aquele filme de Katsanku, né? Eu não sei nem como é que eu aguentei isso, né? De repente sair daquela vida que eu tinha, né? E parar, né, nesse internato. E aí fiz 2 anos de matemática,
No ano seguinte, eu fiz o concurso nacional para as escolas de engenharia, tudo de graça, hein, Denise? Né? Não paguei um centavo pela minha formação. Lá o ensino era gratuito, né? E aí fui parar na escola de telecomunicações. E a seguir, quando eu terminei telecomunicações, eu fui para o MIT, que era um lugar também icônico, assim, né? De ciência, tecnologia, né? E aí fiz o mestrado e o doutorado no MIT. E aí isso aí já são 10 anos aí, né, de exterior. E comecei a sentir uma saudade assim muito grande do Brasil. E aí chega uma carta da PUC me convidando para voltar para ajudar a criar o departamento de matemática. Né? Aí eu voltei, eu e mais 3 colegas também, jovens doutorandos, né? E aí fui um dos primeiros chefes de departamento com 28 anos. Né? Caramba. Aí fiquei 13 anos no departamento, aí você não podia falar de Portinari comigo ainda. Se você falasse, eu desconversava. Não, né? esse é o trabalho do meu pai, o meu é outro, matemática. Né? Mas aí a gente precisa lembrar também de que ano que eu estou falando. Né? Eu estou falando de 79, quando começou o projeto Portinari. O que 79 traz a lembrança? Diretas já. Anistia geral, né? A Anistia Geral começou, né? Em 79. Exatamente. Eu fiz aquela passeata dos 100 mil, de mãos dadas com meus colegas da matemática, né? Então, isso para dizer que o Brasil estava vivendo um momento de resgate, de renascimento. Havia uma ânsia, assim, por todo o país, em todos os setores, né, desse resgate. Eu me lembro, por exemplo, Silvio Tendler, os filmes, Anos JK, Django, né? O Arthur Moreira Lima tocando Pixinguinha no Municipal, a garotada largando a guitarra e voltando para o chorinho com o bandolim, com o cavaquinho, com o violão, né? Então, eu me lembro, por exemplo, de uma revista, Isto É, que a capa era um rosto que não tinha olho, não tinha nariz nem boca. E aí embaixo tinha uma manchete assim: cadê a nossa cara? A busca pela identidade cultural. Um artigo do Celso Furtado no Estado de São Paulo, Quem Somos? A mesma coisa. Então, o projeto Portinari surge no bojo desse grande movimento. Aí você vai dizer, o que isso tem a ver com seu pai? É que aí casou a minha necessidade como cidadão brasileiro, né, que se vê diante da oportunidade de fazer um trabalho desses, e essa coisa do resgate do pai também. Eu me lembro que eu tinha 40, eu tinha acabado de fazer 40 anos, era Dia dos Pais, e aí eu escrevi uma carta póstuma para ele, né? E a carta fala, né, de todo esse momento, né, que estávamos todos vivendo. E a carta começa com um retrato que você viu lá em casa, que ele fez de mim, quando eu fiz 20 anos. E estava uma dedicatória assim, para o João, com a abração do Papa. Papa é italiano, né? E aí, nessa carta póstuma, eu terminava a carta dizendo assim: e se este trabalho frutificar, poder dizer a você, para o Papa, com a abração do João. Que era, olha, falava do projeto. Que eu queria fazer, né? O projeto não tinha ainda nada, né? E foi muito difícil começar isso, porque não havia experiência formada no Brasil, não havia equipes com esse tipo de capacitação técnica, né? Nós fomos os primeiros, por exemplo, a contratar museólogos. A profissão de museólogo tinha acabado de surgir, né? Nós fomos os primeiros. Então, aí montamos uma equipe, tivemos a sorte de encontrar à frente da FINEP um grande brasileiro chamado José Pelúcio Ferreira, que eu chamo de pai do projeto Portinari, né? Que apoiou o projeto, né? Nos possibilitou, e a PUC, que é a mãe do projeto Portinari, que nos acolheu, né? Então a nossa sede sempre foi lá. E aí de lá para cá são esses 46 anos, né? Que eu só faria uma pequena correção no que você disse no início: não somos fundação. A gente chama Projeto Portinari, que é um nome fantasia, né, Denise? A razão jurídica é Associação Cultural Cândido Portinari, que é uma sociedade civil sem fins lucrativos, né? Mas eu gosto da ideia de projeto, que é uma coisa inacabada, né? Que não tem horizonte de acabar. É um projeto Portinari, eu prefiro, né? E que mais que você falou também que eu vi? Assim, eu gosto de pensar que a nossa missão não é administrar a obra do Portinari, é democratizar o acesso ao seu legado. E eu gosto de falar também legado porque vai além da obra. Eu diria que é um legado pictórico, né, a obra, ético e humanista.
esse ético humanista está na obra e está também nos poemas, né, que você sente a presença de valores, de uma luta por valores, né? Valores de não violência, de justiça social, de fraternidade, de respeito à vida. E isso justifica a missão de hoje do Projeto Portinari, que são as crianças e os jovens. É a gente levar esses valores para eles através da obra de Portinari e dos escritos dele, dos poemas, das cartas, das conferências, né? Tudo que não é obra é igualmente importante para nós nesse sentido. Que você está falando de um artista que não é o Kandinsky, não é um abstrato, né? Ele não propõe linhas e cores e formas. Ele propõe uma poderosíssima mensagem, né, de transformação social, transformação de vida, né, das pessoas, né? E aí a gente, ao longo desses 46 anos, foi surgindo. Isso não surge de uma vez só. É que nem o filme de antigamente que você revelava e estava no banho de revelação e o que aparecia no filme ia surgindo lentamente, né? Então, conosco foi assim também. Essa consciência, né, de que o que a gente deveria fazer com isso tudo era colocar em ação para as crianças e os jovens, para o futuro. Né? Porque nos parecia que a coisa mais importante que você poderia dar para o seu filho, para o seu neto, para as futuras gerações, era esse legado, era você. Então, eu digo que hoje o Projeto Portinari vai muito além é claro que a gente catalogou, pesquisou, cruzou tudo entre si. Hoje nós temos 5.400 obras, né, documentadas, digitalizadas em altíssima resolução, isso cruzado com 30 mil documentos. Para você ter uma ideia, só de cartas tem 6.000 cartas, que ele trocou com Mário de Andrade, com Manuel Bandeira, com Villa-Lobos, com Oscar Niemeyer, com Jorge Amado, com Carlos Drummond de Andrade, com Graciliano Ramos, com Zé Lins do Rego. A gente poderia continuar citando aquela geração que foi importantíssima, né? A geração do modernismo, né? Nós temos 130 horas gravadas de história oral, de entrevistas, de depoimentos de contemporâneos, como, por exemplo, Luiz Carlos Prestes, né? E muitos outros, né? Então, isso tudo, esse conjunto desses 30 mil documentos, está disponível para o público através dos 2 sites que a gente tem, que são sites gratuitos, não precisa nem senha, você não precisa ter. Você entra e você tem acesso a tudo. É uma festa na sala de aula para as professoras, porque você pode baixar tudo para o seu computador numa resolução razoável, que dá para fazer publicações, inclusive, né? E eu acho que aí esse é um dos serviços que o Projeto Portinari presta. O outro é justamente o educativo, é você levar pelo Brasil afora e fora do Brasil também o que a gente chama o Brasil de Portinari. E tem ações sociais também, né? Ações sociais, são ações sociais. Inclusive em presídios, né? Presídio, Você viu a ação no presídio? Porque eu mostro muito raramente a ação no presídio, que é tanta coisa para mostrar que essa ação do presídio sempre fica meio de fora, mas foi muito importante. Mas continua atualmente? Não fomos a outro presídio, não. Só, a gente foi na penitenciária Lemos de Brito, no Lemos Rio, de Brito, no Rio. E fizemos um trabalho junto aos internos e às famílias dos internos, de reciclagem de papel. Porque a gente queria passar a ideia, né, que você transformava lixo em papel, numa coisa útil à sociedade, né, que era como eles se viam também, os internos, se viam como alguém imprestável, né, ali preso, né, ali, né. Então isso foi muito emocionante também. A gente percorreu o Amazonas e os seus afluentes, o Pantanal, né, montamos exposições a bordo de uma chalana da Polícia Florestal, não sei se você viu isso. Não cheguei a ver. A gente subiu o Rio Paraguai de Porto Murtinho a Corumbá e voltamos para o mostrando as obras de Portinari para aquelas populações ribeirinhas. A gente parava em lugares que não era nem cidade, era um povoadozinho, né? E aí entrava aquela criançada, entrava tudo, velho, tudo, né? E foi talvez a primeira vez que eles viam uma exposição, né? Então isso continua agora. Agora a gente está com um projeto chamado Portinari nas Quebradas, que a gente está levando esse programa para as regiões do Rio de Janeiro mais atingidas pela exclusão e pela violência. Lugares que nem a polícia entra, mas a gente consegue entrar porque a gente conquista a confiança daquela população, né? E a gente está atendendo os filhos deles, né? Então, por exemplo, a gente foi ao Complexo do Alemão, na Maré, na Rocinha, Madureira, Cidade de Deus,
lugares de alta convulsão social, né? E o sucesso é retumbante, as crianças ficam deslumbradas quando elas veem esse universo, né? Conhecem Portinari, seus contemporâneos, o que ele pintou, né? Como ele retratou essa realidade brasileira de uma forma tão autêntica, né? E tão propositiva, né? De uma transformação. Então, isso a gente sente que realmente está dando uma contribuição. E inspira também, né? Porque o Portinari, na época dele, retratou todo o cenário social que ele vivia e traz para os jovens dessas comunidades uma chance de conseguir colocar para fora também o que eles estão vivendo ali. Alguma dessas comunidades que você falou vivem conflitos diariamente, então é uma realidade muito brutal. Exatamente, Eduardo, exatamente. A gente sente, eu vi isso muitas vezes, entende? Quando você começa a mostrar e que eles percebem que o Portinari foi um menino pobre, que chegou onde chegou, você sente aquele brilhozinho no olho e ele está pensando, se ele conseguiu, será que eu também não consigo? Né? Que é uma coisa realmente de inspiração, né? Então, agora, além desse trabalho social, a gente também faz exposições, às vezes até de grande porte, né? Por exemplo, como aquelas do Guerra e Paz, de 2010 até 2015, a gente ficou com a guarda dos painéis da ONU, né? Que foi um presente que o Brasil deu à nova sede em Nova York, e que são obras de 14 metros de altura, pesam 2 toneladas, né? Agora, você imagina você movimentar aquilo. A gente trouxe para o Brasil, restaurou aqui 4 meses em ateliê aberto, recebendo escolas, crianças, ensinando as crianças como é que se restaura uma obra de arte com assim, workshops de físico-química, né, mostrando como é que era o pigmento, como é que era o suporte, como é que se restaurava, né? Eram 18 restauradores brasileiros, chefiados por 2 professores da UFRJ. Foi uma coisa assim emocionante, 4 meses de restauração. Fizemos a exposição no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, depois levamos para o Memorial da América Latina, em São Paulo, depois o Cine Teatro Brasil em Belo Horizonte, em 2013, e depois levamos para Paris. Isso é uma coisa também que acho que se perdeu a memória disso. Levamos para um dos lugares mais nobres da Europa, que é o Grand Palais. Então, o Guerra e Paz ali no Grand Palais, né, com a exposição, levamos estudos que Portinari fez também. Ele passou 4 anos fazendo estudos para Guerra e Paz, são 200 estudos, alguns grandes também. Então, isso é o que a gente está pretendendo levar para a China agora. Né? A gente está com 2 projetos, eu não sei se eu estou atropelando um pouco. Não, paro de falar, pode né? falar. Mas para a China, quando é? Janeiro, tem alguma... a abril do ano que vem. Né? A gente teve que dar um cavalo de pau neles, porque a gente estava focado nos painéis. Né? Porque os painéis estão na ONU, né? Estão na ONU. A gente estava focado em levar, como a gente fez há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Né? Mas aí surgiram dificuldades que agora a gente viu que são intransponíveis. Né? Hoje eu tive uma reunião no Itamaraty, inclusive, a respeito disso, que é o fato da permissão da ONU para retirar os painéis. Né? Há 15 anos atrás, havia uma coisa que não há agora. A ONU estava entrando numa reforma radical dos prédios. Então, as obras de arte tinham que ser retiradas. Tinham que ser retiradas. Agora eles não estão permitindo. Né? A gente foi em cima dessa janela, né? Foi até uma coisa boa para eles, que eles não tiveram que pagar o armazenamento desses gigantes, né, em Nova York, que ia custar uma fortuna. Né? Mas não deve ter sido só isso, é claro. Eles sentiram também, o presidente Lula, quando fez o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, que eu tenho aqui, inclusive eu posso passar para você, ele deixa claro que esses painéis são grandes embaixadores da missão da ONU. Qual é a missão da ONU? É transformar conflitos armados em paz. Né? E ali você tem... E Portinari fez uma coisa assim simbólica, que é que ele colocou, quando os delegados chegam para a Assembleia Geral, eles estão de frente com a guerra. Quando eles saem, estão de frente para a paz. Ou seja, um recado aqui que se promove a paz. Isso, né? Então, para a ONU, isso deveria ser uma coisa interessante, né? Que você tem 2 embaixadores de 14 metros de altura cada um, que possam ir para outros lugares, né? Por isso que eles autorizaram. Mas agora a coisa complicou, porque embora eles tenham autorizado, nós estamos com a carta de autorização da ONU,
as condições que eles impõem são mais restritivas do que aquelas que eles impuseram naquela época, né? Então, o Itamaraty não aceitou assinar. Né? Então, nós fizemos um cavalo de pau e nós vamos levar uma coisa que talvez seja até mais fascinante, que é levar o Guerra e Paz, e mais que o Guerra e Paz, levar o Brasil visto pelos olhos de um grande artista brasileiro e de forma imersiva, interativa e digital. Fazer aquelas coisas gigantes de projeções, né? Como a gente fez em São Paulo em 2022, no Miss Experience. Não sei se você chegou a ver. Cheguei a ver. Então, nem precisa te contar, você viu a emoção que aquilo dava, né? Você vê aquela coisa. E aí você vê tudo, você vê os temas sociais, históricos, religiosos, a festa. Perpassa toda a obra passa dele. Tudo em dimensões, né? Assim. E tem também um quadro, um painel de Portinari na Biblioteca do Congresso em Washington, frescos, né? lá na biblioteca. Aliás, eu fui lá fazer uma palestra esse ano, ou foi o ano passado, Maria? Foi ano passado? Foi ano passado. Eu fiz uma palestra na Biblioteca do Congresso falando sobre aquilo, porque aquilo também foi uma coisa extraordinária. Foi em 1942 que ele fez, 41 que ele fez, né? E ele declarou naquela ocasião que era o melhor trabalho que ele havia feito. Só que quando ele concluiu Guerra e Paz, ele deu uma entrevista para a agência Reuters, em que ele dizia: considero o melhor trabalho que eu já fiz. Dedico-os à humanidade. Guerra e Paz. Guerra e Paz, né? E depois ele fez também a Descoberta da Terra, né? Que é o que está no Congresso. Isso ainda é lá atrás, 1941. Esse é de 41, Não, depois de Guerra e Paz ele não fez mais nada, porque aí entra a história do envenenamento, né? Que os médicos proibiram ele de pintar Guerra e Paz e ele desobedeceu, porque era a maior oportunidade da vida dele, né, de passar a mensagem de paz na ONU, mas ele sabia que aquilo podia ser fatal e foi, né? Ele estava sendo envenenado pelo chumbo que tinha nas tintas daquela época. E aí a coisa estava ficando muito séria e os médicos disseram: você não pode continuar não pode pintando. Pintar. E ele seguiu em frente, né? E tem até um texto belíssimo de um grande escritor português, que é o José Cardoso Pires, que ele fala assim: seguiu à frente e a flor da tinta, eis porque foi digno de tão imensa coragem. Ele fala, lindo o texto dele. E ele tem uma ligação também com Brasília, né? Foi encomendado para ele um painel, foi encomendado mural não para o Palácio da Alvorada, é isso? Sim, mas antes disso... Conta essa história para gente. O altar da Capela da Alvorada foi encomendado a ele. Fazer o altar da Capela da Alvorada, e ele fez. Tem duas maquetes, né, que a gente tem registradas, que são belíssimas, Jesus e os Apóstolos, né? Ia ser o altar. Aí não se sabe bem o que aconteceu. Tem várias versões, né? O Portinari queria fazer isso utilizando aqueles mosaicozinhos de Ravenna, na Itália, né? Que são belíssimos, né? E parece que essa encomenda desses mosaicos iria demorar além do que o Israel Pinheiro, que é quem estava cuidando das obras todas, podia aceitar. Então, parece que o Israel Pinheiro disse: olha, você vai ter que usar outra técnica. Aí o Portinari, como um bom artista, disse: então não faço. Isso é uma versão. Eu não sei se eu acredito nela. E tem uma outra versão que teria havido um desentendimento, ou uma ciumeira, não sei, entre ele e Oscar Niemeyer. Não sei se isso também... a gente teria que ter documentos, né? Talvez o Silvestre Gorgulho, que é eles talvez saibam. Jornalista, muito amigo de Carlos Magalhães, né, que também já faleceu. Quem sabe que eu te falei ontem é o Henrique Gougon. Porque eu me lembro que uma vez eu conversei com o Henrique Gougon, ele falou, inclusive, a história foi assim: quando tiveram que chamar um outro artista para fazer a Capela da Alvorada, chamaram o Atos Vulcão. E o Atos decorou os lados da capela e não fez o altar em respeito ao colega. Para deixar para o Portinari. Foi uma coisa de uma grandeza. Né? E eu te contei que eu procurei o Atos, né? Não faz tanto tempo assim. Mas ele já estava doente, ele estava no Hospital Sara, na cadeira de rodas, e não conseguia mais falar. Já tinha Tem até uma carta, né, de Portinari, de 1958,
Sim, mas essa trata dessa... faz Que parte. ele aceita, né? Que ele aceita fazer a obra, é essa? Não, aí a obra é outra obra, porque foram 2 encomendas, né, Denise? A encomenda do Capela do Alvorada é Tá, uma, que era o altar, né? que Que era ele o ia altar. fazer A outra encomenda era para o a Santa Palácio Ceia. do Alvorada. A outra que era para a parte interna do palácio. Isso, que era fazer um grande painel contando o martírio do primeiro herói nacional brasileiro, que era o Filipe dos Santos, né? O esquartejamento de Filipe dos Santos. Isso também não foi feito. É gozado, a gente saiu procurando pelo mundo inteiro a maquete principal, né? Aquela colorida que eu ia te mostrar aqui, e descobrimos que ela estava em Nova York, de posse de um dos sobreviventes do Holocausto, que era uma pessoa importante chamado Sultanik, que era o presidente da Associação dos Sobreviventes do Holocausto. Estava com ele, nós fomos lá, né? Inclusive teve uma pessoa que tentou comprar dele. Nossa, e como é que foi parar com ele? Não sei, eu não sei te dizer como é que foi parar com ele. Realmente, isso deve ter caído no mercado de arte, provavelmente por alguma razão, e ele comprou. Porque ele que eu saiba, ele nem morava no Brasil, né? Realmente, isso aí a gente não conseguiu averiguar. Inclusive foi um marchand já falecido, Maurício Pontual, foi a Nova York e tentou comprar dele, ele não vendeu, né? Mas é uma maquete grande aí, né? Quer dizer, seria o primeiro passo, né? E eu te contei da ideia minha de agora, de chamar um artista brasileiro de agora para, a partir da maquete, executar o mural. Eu acho que se o presidente Lula soubesse disso, ele iria gostar, porque é ali na casa dele, né? Né? Inclusive já fizeram várias reformas no Alvorada, isso nunca foi citado, né? Acho que é uma coisa que, de repente, as novas gerações não devem nem conhecer, né, direito. Isso teve muita polêmica, sabe, Denise? Eu peguei um jornal, um jornal chamado Última Hora do Rio de Janeiro, que tinha, isso na época que Brasília estava sendo construída, tinha uma manchete assim, ó: Brasília precisa de sangue novo e Portinari é pintor acadêmico. Eu só imagino a mágoa do meu pai ao ler uma coisa dessa. Ele que lutou como um leão pelo modernismo no Brasil, ser chamado de acadêmico numa hora dessas, né? Que estava se construindo a nova CAP, né? A capital modernista, e onde todos os colegas dele estavam, Lúcio Costa, Atos Vulcão, Sesquiati, e ele não, Carnemeyer, né? Então, eu descobri quem é que fez essa coisa. Foi um jovem pintor, na época, chamado Milton da Costa. Provavelmente aquela coisa freudiana de você querer matar o pai, né? Assim, então, chamar o Portinari de pintor acadêmico. Brasília precisa de sangue novo e Portinari é pintor acadêmico. Mas isso deve ter tido uma repercussão na época também, né? E como foi a história do roubo do lavrador de café no MAPS em 2007? Você foi um dos ali responsáveis por procurar o quadro que foi resgatado inteiro, graças a Deus. Não foi o único não, viu, Eduarda? Teve um outro furto desses que aconteceu e que nós tínhamos previsto, que era na Capela Mairinque, na Floresta da Tijuca, do Rio de Janeiro. Um altar maravilhoso, que era Nossa Senhora do Carmo, com 2 santos carmelitas, um de cada lado, né? E a gente, quando ia lá na Floresta da Tijuca, tinha muito casamento ali, muita coisa. Mas era um lugar ermo e não tinha vigia. Então a gente advertiu o IBAMA, porque era o IBAMA que estava com a guarda na época, para que eles tomassem cuidado, porque aquilo ia acabar sendo furtado, né? E aconteceu. Nós conseguimos pegar quando já estavam sendo embarcados para a Europa. No cais do Porto a gente pegou. Com a delegacia de defraudações, de roubos e defraudações, a gente conseguiu pegar lá. Agora, esse outro do lavrador, foi a Polícia Federal também, né, que encontrou. Eu não me lembro muito bem, eu não me envolvi muito, né? Eu me envolvi mais no da Capela Mairinque, esse outro nem tanto. A gente sempre esteve envolvido com esse tipo de coisa, mas principalmente com falsários, com gangues de falsários que vêm operando durante os 46 anos do Projeto Portinari, né? Quando o catálogo da obra completa saiu, isso diminuiu um pouco, mas continua, né? Praticamente uma vez por mês chega alguém no Projeto Portinari com uma obra falsa para a gente autenticar. E é um problema, porque a legislação brasileira não nos protege. Se fosse outro Como país, assim? Você podia deter Como assim a obra. A legislação não protege? A pessoa pode ir embora? Pode ir embora com a obra. Vai acabar enganando alguém em outro lugar. Mesmo sendo certificado. Se a gente destruir, a gente
toma um processo em cima, entende? A gente, né? Então, nós fomos aconselhados por advogados, né, por exemplo, no catálogo da obra completa, no catálogo do Jackson Pollock, né, que foi um catálogo inspirador para nós, porque foi também publicado numa universidade, que foi a Universidade de Yale. Eles têm 3 categorias. Eles têm as obras autênticas, têm as obras falsas e tem uma terceira categoria que eles chamam de caso para estudo, em que não se chegou à conclusão até hoje se era falso ou verdadeiro. Quando nós publicamos o catálogo da obra completa de Portinari, a gente pensou em fazer a mesma coisa. Mas aí uma junta de juristas disse: vocês não façam isso, que vocês vão se arruinar com processos. Porque se você disser que uma obra de uma pessoa é falsa, isso vai causar um prejuízo financeiro nela e ela vai ter margem para processar vocês, entende? Então, isso continua em aberto. A gente já procurou parlamentares para a gente ver se consegue dar um jeito nisso. E qual foi a resposta? O Edson Lobão, anos atrás, fez um projeto de lei. Não foi, Maria? O Edson Lobão não fez um projeto de lei? Na época que ele era senador, um projeto de lei. Pois é, Maria é a esposa de João Cândido, que está aqui nos nossos estúdios, só para esclarecer quem está nos assistindo. E que é advogada dessa área, é advogada de propriedade intelectual. É advogada de propriedade intelectual. Então, ela acompanha, não só ela acompanha, ela é chefe do jurídico do projeto Portinari, então ela acompanhou tudo isso, né? A gente tem esperança que isso ainda possa ter um outro encaminhamento, né? Mas a gente recebeu coisas assim do Uruguai, né? Uma página inteira de jornal de lá, com todas as obras falsas. O principal jornal de Montevidéu era uma senhora que estava lá, que chefiava uma gangue de falsários, que fez isso, né? Ela tinha essas obras falsas, colocou no jornal, dizendo que quando Portinari esteve lá em 1948, que ele fez aquelas obras todas. E era mentira. Era mentira. Inclusive tinha um atestado assinado pelo cônsul adjunto brasileiro no Uruguai, que era falso também, né? Então, isso são histórias, né? Tinha muitas histórias assim, né? E vocês já conseguiram localizar muitas obras falsas por aí no Brasil também? Muitas, Denise, muitas. Eu não saberia te dizer, mas são mais de 400. Muitas obras falsas, muitas. E tem obras também que a gente não conseguiu localizar até hoje. Inclusive, os Correios fizeram uma coisa linda agora. Eles fizeram uma tiragem de selos com a imagem de cada uma de obras. Não foram todas. Das obras que estão desaparecidas. Estão desaparecidas. Acho que foram 6 ou 8 obras. Mas tem sempre a esperança de que o selo tem uma capilaridade enorme, que alguém diga: não, essa obra eu sei onde está. Não sei onde está. Está na casa do fulano, na casa do empresário não sei das quantas, ou do político não sei das quantas. Aí né? entra em contato com a gente, né? De algum na verdade, ricaço americano. Essa catalogação, na verdade, é uma coisa que está sempre em aberto, né? Você nunca pode dizer, a pessoa diz assim: mas você já completou o catálogo? Não completou, porque, né, ainda isso continua. Inclusive, quando a gente publicou o catálogo da obra completa do Portinari, fazem 21 anos isso. Né? Foi em 2004. Inclusive ganhou o prêmio Jabuti, né? Ganhou muitos prêmios, ganhou o Jabuti, ganhou o Rodrigo Melo Franco de Andrade, ganhou o Sérgio Millier, ganhou o prêmio Clio de História, ganhou um monte de prêmios. Eu fui eleito personalidade do ano, imagina, naquela época também, tudo pelo catálogo Raisonné, né? A equipe do projeto Portinari, não sou eu, né? A equipe do projeto Portinari que ganhou isso tudo. E o que eu ia te falar? Eu estava começando a falar uma coisa que era... sim, nesses 21 anos, de lá para cá, apareceram 235 obras novas. E agora nós estamos com o projeto, né, em andamento de publicar o 6º volume do catálogo este ano. Como é que se autentica uma obra de Portinari? Porque alguém pode chegar lá e dizer assim: olha, eu tenho essa obra aqui, é de Portinari. Então, como nós é que é criamos feito uma comissão de autenticidade. Não é fácil isso, não, em lugar nenhum do mundo, né? Inclusive tem obras que a comissão não conseguiu, aquela coisa que eu falei dos casos para estudo, né? Até hoje não conseguiu dizer se é verdadeiro ou falso. Mas nós criamos uma comissão e naquela época a comissão era constituída por minha mãe, pelo Bianco, que foi o principal colaborador de Portinari, pelo Boguice, que era pintor e gostava muito de Portinari, pelo Edson Mota Júnior, também, que grande restaurador, né? E só que boa parte dessas pessoas que tinham tido um convívio direto, diário, regular com Portinari, né? Como o Bianco, minha mãe, e o Boguice, por exemplo,
se foram, já estão no céu. Ou Né? seja, aí a comissão foi refeita com especialistas, então, em arte. Sim, o Edson Mota Júnior também saiu, né? Mas ele colocou um aluno dele, brilhante também, o Humberto, que está lá, a Cristina continua lá, a Noélia, que está há mais de 40 anos conosco também. Agora, esse é um problema complexo, sabe, Denise? Nós, inclusive, para tentar encontrar uma solução objetiva, já que a gente está numa universidade de excelência em ciência e tecnologia, a gente procurou se não teria uma forma mais científica de você decidir essa questão da autenticidade. Né? Então, nós criamos, isso faz tempo já, o que nós chamamos de projeto pincelada, que é, em vez de você ficar olhando para a subjetividade, quer dizer, para uma pessoa que conhece muito a obra, então que olhando para a obra ela diz não é, ou é, mas é uma coisa subjetiva, né? E tem erros históricos aí pelo mundo. E a outra vertente é a fisicoquímica, é você analisar o pigmento. A tinta, ver o pigmento, ver suporte e tal, e chegar a alguma contradição. A tela. Chegar a um pigmento que não existia na época do pintor, mas os falsários são muito hábeis, né? Tem casos históricos também que eles conseguiram enganar os principais laboratórios de análises da Europa. Então, a gente propôs uma coisa que, na verdade, ela foi avant la lettre, né? Porque ela era baseada em inteligência artificial, que agora é que está, né, explodindo. O que era? Era você olhar para a morfologia da pincelada. Então, você ter, por exemplo, uma coleção de pinceladas que você tem certezas que são autênticas, né? E você trabalhar com essas ferramentas de redes neurais, de inteligência artificial, de estatística, né? Para você criar um perfil, quase que uma impressão digital daquele autor, né? E isso avançou bastante, a gente conseguiu envolver vários departamentos da PUC, departamentos de matemática, de informática, de física. Nós chegamos até a fazer uma parceria com a NASA, imagine. Olha porque só. eles tinham um software justamente disso, um software que teve muito sucesso em astronomia, né? De você localizar objetos celestes que não se tinha conhecimento antes. E a gente avançou bastante com isso, né? Nós estamos retomando isso agora. A gente teve que parar durante um tempo, mas o Projeto Portinari sempre teve essa ligação. Eu vou pegar a oportunidade também para falar disso, né? O projeto começa no departamento de matemática da PUC. Meus primeiros interlocutores eram da matemática, da informática, da física, das engenharias, e isso continuou ao longo do tempo. Então, esse é um exemplo assim muito claro, né, dessa relação, né? Um DNA do Projeto Portinari é na área de ciência e tecnologia, né? Então, você tem esses aspectos vários, né? O educativo, a parte técnica da catalogação, as exposições, o atendimento a pesquisadores, estudantes, ao público, né? O projeto é muito multifacetado nesse sentido. E como é que está? Já tem algum documentário? Eu soube que vocês vão fazer um documentário sobre Portinari. Como é que está esse projeto dentro do Projeto Portinari? Já tem acho que uns 3 anos, Denise, que a Liloy, né, que é a cineasta, está lutando para conseguir os recursos para realizar. Ela já tem o roteiro, ela já tem tudo, né? Mas não está conseguindo realizar, né? Aliás, é uma coisa que não é novidade. Eu já lá atrás, né, já pensava, né, até mesmo antes de sair aquele documentário sobre Villa-Lobos, do Zelito Viana, que é um documentário com ficção, né? Aliás, a Liloy também, a ideia dela é fazer um documentário com ficção para que fique mais atraente, né? Aliás, é gozado quando eu procurei vários cineastas, né, para ver se faziam um filme sobre Portinari, né, como esse do Villa-Lobos. Eles sempre perguntavam assim: mas teu pai não tinha nenhum caso, não? Aí eu dizia assim: olha, meu pai era um monge, ele pintava de manhã à noite, coitado, ele não tinha caso nenhum, ele foi da minha mãe a vida toda, né? E aí a pessoa perdia um pouco o interesse, dizia: mas então não vai ter nada assim que seja picante, não vai emplacar, né? Mas tem tanta história, né? Nossa, a história mesmo de Brasília, da incríveis. É a história do Brasil ali, né? Que passa por Getúlio, passa por Juscelino, passa por Lula, né? Um essencial histórico poderiam fazer, até mesmo da história de amor do seu pai com a sua mãe. Você falou, né? Só tinham eles dois. Como foi a presença, ela acabou virando da comissão ali de autenticidade. E ela tem uma história linda, Eduardo. Olha aí, Você sabe como é que ele conheceu ela? Como?
A mãe dela era uruguaia e era costureira do Cassino da Urca, no Rio de Janeiro. E o companheiro dela era um grande dançarino baiano que lançou uma dança que fez furor na época, chamada machixe. Era uma espécie de lambada daquela época, né? O apelido dele era Duque. E se você for olhar aquele livro do Tinhorão, da MPB, da música popular brasileira, tem um capítulo dedicado ao Duque. Então, minha mãe era filha adotiva dele, né? E aí, quando meu pai ganhou, aliás, o Duque, com o sucesso do machixe, ele ganha dinheiro, vai para Paris e abre um restaurante de comida típica brasileira, né? Então, quando meu pai recebe o prêmio de viagem à Europa pela Escola de Belas Artes, ele chega em Paris e, como todo brasileiro, uma noite vai no tal restaurante, e quem era garçonete no restaurante, uma moça linda, de 18 anos. Olha aí! E ele volta para o Brasil com ela. E vão ser companheiros a vida toda. Não, esses roteiristas estão muito fracos. Eu já tinha feito uma fanfic de sucesso nas pede. Agora, em relação Você mexe com música, mexe com dança, mexe com arte, histórias. mil coisas, claro, né? tem muita história, né? E como foi ali seu reencontro com o seu pai? Antes do Projeto Portinari. Nessa carta, você diz, ele não? vivo. Como foi esses últimos encontros aí? Olha, não houve esse Em encontro, vida. Denise, porque ele morreu quando eu estava ainda fora, entende? Então, eu me encontrava com ele nas férias, né? E aí havia muita ternura circulando assim, não é? Mas não houve propriamente esse reencontro, porque ele morreu muito antes de eu pensar em fazer o Projeto Portinari. Então, isso poderia ter sido um reencontro que eu acho que ele gostaria muito, né, de saber que havia um projeto como esse, né, em andamento, mas não foi possível, né? Mas, enfim, onde ele estiver, ele sabe, né? Com certeza, a gente Porque sempre recebe muitos sinais, você sabe disso, né? Então, é verdade. Agora, como é que está esse documentário? Falta só os recursos? Já está... falta só os recursos, porque a Lilói já tem até as locações, né? França, Nova York, né? Ela tem o Brodowski, né? Ela já filmou alguma parte também comigo, né? Lá em Brodowski, tudo, né? Então, agora são os recursos mesmo, né? Então, eu também não estou assim, podendo me dedicar muito a buscar esses recursos, porque o próprio Projeto Portinari está necessitando. Demanda, né? Tá num muita momento coisa. crítico, né? Inclusive saiu uma matéria, não sei se vocês viram, do Jamil Chad no UOL, falando que o Projeto Portinari pede socorro, porque a gente está sem recursos. A gente tinha 2 patrocinadores que subitamente saíram e nos deixaram descobertos, né? Então a gente tem poucos meses de vida agora, nesse momento, né? Mas, inclusive, os projetos sociais... Tudo, se acaba o Projeto Portinari, se você não paga a sua equipe, ela vai procurar outros lugares, né? E é isso que nós estamos temendo que venha a ocorrer, né? Mas a gente está trabalhando muito no sentido, né? Inclusive aqui em Brasília, vamos dizer, muitas das reuniões que eu tive aqui foi nesse sentido, de tentar socorrer o Projeto Portinari, pelo menos dar um oxigênio que nos permita avançar uns 3 meses ou 4, até que a gente consiga, né, se levantar de novo, né? Então, essas reuniões que eu tive. Com tudo que o senhor falou, o projeto é super importante, principalmente visando as novas gerações, despertar ali o incentivo à arte, trazer memórias históricas do Brasil, de contextos sociais importantíssimos, né? Com certeza. De uma onda de artistas, não só Portinari, mas de escritores Você né? sabe uma coisa que é muito difícil para mim, Eduarda? Você... Como é que eu vou te dizer isso? Primeiro, eu sou filho, né? Então, isso já me coloca numa desvantagem muito grande, porque a pessoa diz, não, tá com interesse pessoal, né? Então, isso já é uma coisa que eu tenho que desmontar antes mesmo de começar a falar, né? Isso lembra muito aquela coisa da adolescência, né? É o filho do Portinari, né? Não é um cidadão brasileiro que está procurando fazer um trabalho da melhor forma que ele pode fazer, né? E a segunda coisa é você convencer a pessoa que esse projeto não visa engrandecer Portinari. Portinari não precisa ser engrandecido. O que ele fez já basta, já está aí para a eternidade. Ele não precisa. Quem precisa são os nossos filhos e os nossos netos. É dar acesso ao nosso povo, ao que ele fez, né? ao que ele significou.
Isso é uma As muito próximas diferente. gerações, né? São você as vê, gerações por exemplo, que precisam. teve um press release, né? O próprio Jamil, que é o meu amigo querido, né? Quando foi feito um press release, passa essa ideia, né? E você mesma falou, o que é o projeto Portinari? Está aí para administrar o legado de Portinari. Significa nada, né, para a maioria das pessoas, né? Vai dizer, poxa, o que eu tenho a ver com isso, né? E agora, se você falar que você está fazendo algo pelos seus filhos, pelos seus netos, pelas gerações futuras brasileiras, muda de questão. Aí precisa ver também se a pessoa acredita nisso. Porque tem tanta picaretagem por aí, né? Que a pessoa diz assim, será? Mas será que não tem outros interesses nisso, né? Então a gente precisa desmontar isso tudo. Quando você faz uma apresentação sobre o projeto Portinari, como eu tenho feito, né, pelo Brasil afora, a pessoa que vê a apresentação, você não precisa falar mais nada. Ela toca o coração. Sabe que é um projeto. Inclusive, a história dele é muito bonita, né? Porque é um menino pobre que está representado em várias instituições, não só brasileiras, como internacionais, estrangeiras, pelo mundo afora. Quais são os outros locais que têm obra de Portinari, além de Nova York? Tem o Museu de Arte Moderna de Nova York, tem a Biblioteca do Congresso, tem a ONU, tem o Centro Pompidou em Paris, né, também. Tem muitos lugares, tem o Museu de Arte Moderna de Paris, tem o Museu do Novecento em Milão, está muito espalhado por aí, né? Mas eu sinto que é isso, quer dizer, a gente teria que encontrar uma forma de autossustentação do projeto Portinari, né? Porque a gente não pode continuar de pires na mão em Brasília, em São Paulo, vai procurar empresário, ele não entende nada do que você fala, e a coisa não adianta, não avança, né? Ele não vê que interesse que ele teria nisso. Então, uma forma de autossustentação, de garantir a autossustentação do projeto, né? Eu procurei fazer isso de uma outra maneira. Com Maria, a gente pensou anos atrás, né? A gente não tem assim um capital, quer dizer, que possa fazer uma fundação. E nós pensamos, qual é o ativo que nós temos? A marca Portinari. A marca Portinari é uma marca forte. Então, nós registramos a marca no INPI em mais de 20 categorias, né? E aí nós pensamos, se a gente conseguir licenciar essa marca, né, para empresas que tenham produtos ou serviços que isso possa acrescentar ao valor daquele produto ou daquele serviço, a gente vai ter uma receita de royalty, né? E se você tiver um número mais robusto de licenciamentos, isso talvez possa autossustentar o projeto, porque esses contratos de licenciamento são de 10, 30, 40, 50 anos até. Até hoje nós conseguimos basicamente dois licenciamentos muito bons, que é o Boticário, né, que tem o perfume Portinari, que tem mais de 20 anos e continua, né, tendo sucesso, e mais recentemente o Café Portinari, que as pessoas nem conhecem ainda muito bem, mas que é um café, o Café Três Corações, que era Santa Clara, Café Santa Clara lá no Ceará. E é um casamento perfeito, porque são 3 irmãos que tinham um pai pobre, que vendia café em carrinho de mão pelo interior do Nordeste, né? E que construiu aquela coisa linda. E eles têm veneração pelo pai. Você entra no gabinete de qualquer um deles, está um retrato do pai assim na parede, né? E a história é muito parecida com a história do Portinari. Então houve um casamento ali. Né? Agora, tem coisas que estão em aberto, por exemplo, imagina tintas. Você tem tinta Souvenir, tinta Coral, tinta Ipiranga, tinta Renner, e não tem uma tinta Portinari. Né? Seria também uma paleta de cores, né? Baseada nos pigmentos das obras. Seriam assim... Moda também, você fazer roupa com estamparia de Portinari. Tem muita coisa em aberto aí, né? Isso poderia tirar do Estado o ônus, né, de sustentar o projeto Portinari. E você seria um autossustentável daí para diante. E um museu... Eu tenho esperança de conseguir ainda isso. E um museu, uma galeria, já tem uma galeria Portinari hoje? Não tem. Era um dos objetivos, lá atrás, quando a gente começou o projeto Portinari, tinha etapas, né? A última etapa era o museu. Só que isso aí, hoje em dia, com o aparecimento do mundo digital e com o valor inacessível das obras de Portinari hoje em dia, seria impossível fazer um museu físico, né, de átomos. Tem que fazer um museu de bits, né? Museu virtual. Que é o que a gente fez. A gente tem o nosso site, é um museu virtual. Né? Inclusive,
com poucos lugares no mundo, os mais desenvolvidos, têm esse museu virtual, tanto assim que o Google adotou o nosso projeto, né, naquele programa de arte e cultura que eles têm. Né? Eles abriram um espaço para o projeto Portinari. Normalmente eles não fariam isso, porque o que eles fazem? Eles disponibilizam os acervos dos grandes museus do mundo. Nós não somos um museu, estamos muito longe de ser um museu, mas a nossa base de dados impressionou tanto eles do ponto de vista da complexidade, das inter-relações, né, e da forma como foi construída, que eles abriram uma exceção e a gente está lá. Se você entrar no Google Arts and Culture, está lá o Portinari, projeto Portinari. Quer dizer, praticamente tudo que a gente tem no nosso site está lá. Deles, que eles têm muito mais visibilidade que a gente, né? Nosso tempo está quase encerrando. Eu queria saber qual a obra do seu pai que mais lhe toca o coração e qual que o senhor Denise, considera a mais importante, Denise, né? Isso aí é que nem perguntar para uma mãe qual é o filho que ela gosta mais, entende? É uma pergunta difícil, mas eu vou tentar responder. Eu gosto do Guerra e Paz, que eu acho que o Guerra e Paz é a grande síntese, ele conseguiu fazer a grande síntese de tudo, né? Eu gosto de outras obras, é claro, também. Por exemplo, os afrescos da Biblioteca do Congresso, eu acho que são maravilhosos, né? O painel Tiradentes é maravilhoso, a primeira missa é maravilhosa, aqueles casamentos na roça, né? com afrodescendentes que ele tanto amou e deu tanta dignidade a eles, né? na sua obra. Eu amo isso tudo, né? Mas Guerra e Paz, para mim, tem essa posição de uma síntese, né? De uma grande síntese, não só pictórica, né? Não só estética, mas de tudo que ele acreditou na vida dele, né? Compaixão. Porque às vezes quando me perguntam assim, defina Portinari em uma palavra. Aos poucos eu fui chegando a essa palavra, entende? Compaixão. Compaixão não no sentido de ter piedade, de ter pena, de você ter a empatia pela dor do outro, né? E você se solidarizar com o outro. Isso aí é Portinari, né? Ok, eu acho que nós vamos ficando por aqui. Mas você acha que deu? Claro! Deu muito. O papo até voou. 40 minutos pareceram rapidinhos aqui. Eu falo sem parar, boa, né? Mas é muito bom, muita história para contar. Tem muita história. Né? Você não vive 86 anos impunemente, né? Faremos outros, né? E para você que esteve aqui conosco, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais do Correio Brasiliense e você também pode ouvir esses podcasts nas redes de streaming. Até mais!